Você já se imaginou tendo que viajar a trabalho até a Índia antiga e sua vida ser transformada? Se alguém tivesse dito a Ellen Jones que uma viagem mudaria completamente seu destino, ela teria dado uma risada educada e continuado sua vida normalmente. Meus caros, como vocês já devem ter percebido, o destino não pede permissão. E naquela manhã dourada em Bagim, ele já estava preparando uma armadilha da qual nem Ellen, nem o príncipe Arjun Khan conseguiriam escapar. Porque algumas histórias de amor não começam com promessas, começam com escolhas impossíveis e inesperadas. Não se esqueça de dar o seu like. Isso ajuda o canal. Histórias e Amores apresenta Ellen e o Príncipe de Bragim. De onde você assiste ao vídeo? Em 1930, a jovem Ellen era uma das poucas mulheres no mundo que haviam se formado em medicina. Sua atuação na Europa, liderando iniciativas e clínicas de planejamento familiar, era visto com grande interesse e respeito por vários governos. Dessa forma, foi convidada pelo Marajá para atender o povo mais humilde de Bragim. Ela chegou ao lugar acreditando que passaria apenas algumas semanas. Quando a carruagem atravessou os portões do palácio pela primeira vez, ela ficou sem palavras. O sol do fim da tarde transformava as paredes em ouro líquido. Fontes lançavam pequenas gotas brilhantes ao ar. Pavões caminhavam pelos jardins como se fossem donos daquele lugar. Parecia um sonho, mas, para algumas pessoas, os sonhos mais perigosos costumam ser os mais bonitos. Naquele mesmo instante, em uma das varandas superiores, o príncipe Arjun Khan observava a chegada da convidada. Filho único do Marajá e herdeiro de uma das famílias mais influentes da região, Arjun crescera cercado por privilégios, protocolos e responsabilidades. Desde menino, aprendera que seu futuro não lhe pertencia. Seu casamento deveria fortalecer alianças. Suas decisões deveriam proteger tradições. Seu coração não tinha qualquer importância nos assuntos do reino. Pelo menos, era isso que ele acreditava até vê-la. Ellen desceu da carruagem ajeitando uma mecha de cabelo que o vento insistia em espalhar. Foi um gesto simples, pequeno, mas algo aconteceu. Arjun não conseguiu desviar os olhos.
Por um segundo que pareceu durar uma eternidade, o mundo ao redor perdeu importância. E, pela primeira vez em muitos anos, o príncipe sentiu algo que não estava previsto em nenhum protocolo: curiosidade, atração, talvez até o destino. Ele ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir. Nos dias seguintes, o acaso parecia persegui-los. Encontravam-se nos corredores, nos jardins, nas galerias do palácio. Cada conversa durava poucos minutos. Cada despedida parecia longa demais. E, pouco a pouco, algo começou a crescer entre eles. Algo que nenhum dos dois pretendia sentir. Algo que o reino jamais aceitaria. No início, nenhum dos dois ousou dar nome ao que estava acontecendo. Era mais fácil fingir que aquelas conversas eram apenas coincidências. Era mais fácil acreditar que os sorrisos trocados nos corredores não significavam nada. Muito mais fácil ignorar o modo como os olhos de Anjou procuravam Ellie em qualquer ambiente. Ou a forma como o coração dela acelerava sempre que o via se aproximar. Mas algumas verdades crescem em silêncio. E, quando finalmente aparecem, já são grandes demais para serem escondidas. Certa tarde, enquanto o sol tingia os jardins de tons dourados e alaranjados, Ellen caminhava entre as pontes do palácio quando ouviu passos atrás de si. Ela não precisou se virar para saber quem era. De alguma forma, já reconhecia a presença dele. Arjun se aproximou devagar. Por alguns segundos, permaneceram em silêncio. O perfume das flores misturava ao aroma suave do chá servido nos pavilhões próximos. Pavões caminhavam livremente pelo jardim. Tudo parecia tranquilo. Mas dentro deles havia uma tempestade. Brajin é ainda mais bonita do que eu imaginava. Você diz isso porque ainda não viu a cidade durante o Festival das Luzes. É tão bonito assim? Mais bonito do que você imagina. Mas, naquele instante, Arjun percebeu que estava mentindo, porque, pela primeira vez em sua vida, Brajin já não era a coisa mais bonita diante dos seus olhos. E aquilo o assustou. Na manhã seguinte, Ellen foi acordada por uma movimentação incomum no palácio. Criadas entravam e saíam dos corredores. Arranjos florais eram transportados pelos jardins. Músicos afinavam instrumentos. O próprio ar parecia vibrar de expectativa. Quando uma das damas bateu à sua porta, trazia consigo um enorme pacote envolto em seda. Era um presente do príncipe. Assim que a criada se retirou, ela abriu cuidadosamente o embrulho. Sua respiração falhou. Dentro havia um sari. Não um sari comum. Era uma obra de arte. O tecido dourado parecia capturar a luz do sol. Fios de prata desenhavam delicados pavões ao longo da barra. Pequenos cristais cintilavam como estrelas.
Ellen passou os dedos sobre o bordado, maravilhada. Havia também um pequeno cartão, poucas palavras. Hoje à noite haverá uma celebração no palácio. Brajin merece vê-la como nós a vemos. Ela releu a mensagem. Uma vez, duas, três, sem compreender por que aquelas palavras a deixavam tão nervosa. Ao cair da noite, o palácio se transformou num espetáculo. Centenas de lanternas iluminavam os jardins. Músicos espalhados pelos terraços enchiam o ambiente de melodias suaves. Os perfumes de rosas, jasmim e sândalo pairavam no ar. Ellen observava seu reflexo no espelho. Mal conseguia se reconhecer. Os cabelos haviam sido cuidadosamente arrumados. Joias delicadas adornavam seu pescoço. O sari dourado envolvia seu corpo com elegância. Por um instante, sentiu-se parte daquele mundo, parte daquela história. Respirou fundo e saiu. No grande salão, a música cessou. Não completamente, mas o suficiente, porque as pessoas haviam parado para olhar. Ellen percebeu os olhares. Homens, mulheres, convidados, diplomatas, membros da corte, mas apenas um olhar importava. E ela sabia exatamente onde encontrá-lo. Arjun estava próximo à escadaria principal, vestido imponente, magnífico, perigosamente bonito. Quando os olhos dele encontraram os dela, algo aconteceu. Algo silencioso, algo impossível de ignorar. O príncipe simplesmente parou, como se tivesse esquecido onde estava, como se tivesse esquecido quem era, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Ellen sentiu o coração disparar, porque nunca tinha visto um homem olhar para uma mulher daquela maneira. E Arjun nunca tinha visto uma mulher parecer tão bela. Não era apenas a roupa, nem as joias. Era ela, o sorriso tímido, a luz em seus olhos, a doçura que parecia iluminar tudo ao redor. Durante alguns segundos, ninguém falou. Naquela noite, enquanto músicos tocavam e casais dançavam lentamente pelos jardins, Ellen tentou escapar da multidão. Precisava respirar, precisava organizar os pensamentos, precisava entender por que a presença de Arjun a afetava daquela forma. Foi então que ouviu uma voz feminina. Então você é a famosa médica. Ellen se virou. Uma mulher deslumbrante se aproximava. Alta, elegante, linda. Usava joias que provavelmente valiam uma fortuna. Seu sorriso era perfeito, mas seus olhos não. Havia algo frio neles, algo calculista. Sim, eu sou Ellen, a médica. Eu sou Priya Malhotra.
Embora não parecesse, a mulher observou Sari, as joias, depois voltou os olhos para Ellen. Arjun escolheu pessoalmente esse presente? O Sari? Creio que sim. Por quê? Porque durante anos toda a corte acredita que eu me torne a esposa dele. Nossas famílias são amigas há gerações. Crescemos juntos. Todos consideram o casamento inevitável. Permita-me dar um conselho. Não se apaixone por ele. Porque ele pertence a este mundo e você não. Aproveite Braguinha enquanto pode. Apaixonar-me? Por Arjun? Aquilo era impossível, absolutamente impossível. Então, por que seu peito doía? Por que a ideia de vê-lo ao lado daquela mulher a incomodava tanto? Antes que pudesse encontrar uma resposta, uma voz familiar surgiu atrás dela. O que Priya queria com você? O que ela lhe disse? Conte-me tudo, por favor. Arjun. Ellen se virou. Os olhos dele estavam atentos, sérios, quase preocupados. Ela apenas comentou que todos esperam que vocês se casem. Mas isso não é uma verdade? É, mas todos esperam que eu me case com ela, menos eu. Nunca houve amor entre nós. Ellen não sabia por que aquela informação a aliviava. Nem queria analisar. Agora as coisas são diferentes. Diferentes como? Arjun pareceu lutar contra alguma coisa. Contra si mesmo. Contra os próprios pensamentos. Contra algo que crescia rápido demais. Mas, antes que pudesse responder, fogos de artifício iluminaram o céu. Explosões douradas se refletiram em seus rostos. E, naquele instante mágico, sob uma chuva de luzes cintilantes, nenhum dos dois percebeu que já estavam perigosamente próximos daquilo que mais temiam: apaixonar-se. A notícia não demorou a percorrer os corredores do palácio. Primeiro surgiram os olhares, depois os comentários discretos. Em seguida, vieram as preocupações e, finalmente, a oposição. O Conselho Real observava tudo com crescente inquietação. Arjun não era apenas um homem apaixonado, era o herdeiro de uma tradição centenária. Cada passo seu possuía consequências. Cada decisão afetava milhares de pessoas. E, para muitos conselheiros, Ellen representava um risco. Não porque fosse indigna, mas porque era livre. E sistemas rígidos costumam temer aquilo que não conseguem controlar. Foi numa noite silenciosa que tudo mudou. O palácio parecia adormecido. A lua iluminava os jardins com uma luz prateada. Ellen estava sozinha perto de uma das pontes quando ouviu passos se aproximando. Era Arjun. Os olhos dele pareciam cansados, mas ao vê-la, algo se suavizou. Por alguns segundos, ficaram apenas se olhando, como se cada um tentasse decorar o rosto do outro, como se já soubessem que tempos difíceis estavam chegando. Eles querem que eu me afaste de você.
Eu não consigo deixar de te amar. Arjun, eu não queria que você fosse. Não diga nada, Ellen. Pela primeira vez na vida, eu estou escolhendo algo por mim. Nos dias seguintes, os ataques se tornaram mais agressivos. Pessoas influentes passaram a criticar discretamente a presença de Ellen. Rumores se espalharam pela cidade. E o que antes era apenas um romance, agora se transformava em uma crise. E Ellen começou a perceber algo doloroso. Quanto mais Arjun a defendia, mais ele era atacado, mais seu futuro era colocado em dúvida, mais o peso daquela escolha recaía sobre os seus ombros. Numa tarde chuvosa, enquanto observava as gotas escorrendo pelas janelas do palácio, Ellen tomou uma decisão, a decisão mais difícil de sua vida. Ela partiria, não porque tivesse deixado de amá-lo, mas justamente porque o amava. Amava tanto que estava disposta a abrir mão da própria felicidade para protegê-lo. Na manhã seguinte, Ellen estava de partida, sem despedidas, sem explicações, sem coragem para olhar para trás. Quando ela se preparava para entrar na carruagem, Arjun surgiu correndo. Soube pelos criados que Ellen estava partindo sem se despedir. Perdoe-me, Arjun, mas eu não posso aceitar que você sofra por minha causa. Todos esperam que você se case com Priya. A minha presença aqui só torna tudo mais difícil. Sim, você tem toda a razão. Todos esperam o meu casamento com ela. Mas é a você que eu amo e não vou abrir mão de ter você ao meu lado. Johan, por favor, leve as bagagens da doutora Ellen de volta ao aposento dela. Mas algo inesperado aconteceu, pois o povo começou a amar Ellen pelos seus trabalhos. Por onde ela passava, era reverenciada. Mulheres e crianças eram atendidas por ela no consultório improvisado pelo Marajá. Ellen sabia da importância de tratar daquele povo com carinho e com um cuidado extremo. Por isso, ela se tornava cada vez mais respeitada entre a população mais humilde. Ellen também sabia que era amada pelo príncipe e isso a encorajava a se dedicar cada vez mais ao seu trabalho beneficente. Certa noite, enquanto passeava no jardim, ela ouviu passos. Ao se virar, deparou-se com Priya. Você deveria ter ido embora, pois Braguin não quer a sua presença. E você está atrapalhando o meu casamento com Arjun. Creio que o seu casamento com Arjun nunca existiu, a não ser na sua cabeça. Não irei embora. Eu amo o povo de Bajin e amo Arjun. Você quem deve se retirar, Priya, porque está sobrando nessa história. Acabou de falar e se retirou calmamente, sem dar importância aos olhares de ódio que Priya lhe dirigia. Os dias seguintes foram difíceis. O príncipe continuou ouvindo os conselheiros falando negativamente sobre o amor que ele sentia por Ellen.
Mas, meus queridos, o povo resolveu se manifestar em agradecimento àquela mulher estrangeira que, com simplicidade e amor, dedicou horas em atender e curar as pessoas mais humildes em seu consultório. Uma faixa em agradecimento foi erguida com os seguintes dizeres: Ellen, a doutora que veio a Bragim, nós te amamos. Com isso, os conselheiros perceberam que o casamento do príncipe com Ellen poderia ser uma grande decisão política. Dois meses depois, o céu de Bragim se transformava lentamente em uma pintura dourada. E foi nesse belo cenário que o casamento do príncipe Arjun com Ellen aconteceu. Depois da grande festa, quando os dois estavam a sós, Arjun se aproximou em silêncio. Ela sorriu antes mesmo de vê-lo, porque já conhecia sua presença. Ele envolveu sua cintura suavemente. Valeu a pena conhecer Bragim? Valeu conhecer Bragim e seu príncipe, meu amor. A lua continuou subindo e, naquele instante, Ellen compreendeu algo que jamais esqueceria. O destino realmente havia mudado sua vida naquela viagem, mas não porque a levara até um príncipe, e sim porque a levara até um homem capaz de escolher o amor quando tudo mais exigia que ele desistisse. E talvez esse seja o tipo mais raro de coragem. A coragem de amar, a coragem de escolher a mesma pessoa todos os dias. Esse romance é um conto de fadas, não é mesmo? Mas agora me responda: qual mulher que nunca se imaginou se casando com um príncipe? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever, porque aqui cada história encontra um coração disposto a sentir.